E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo hoje com mais uma aula aqui de física, de matemática. De que é essa aula, gente? De calendários. Então vamos ver os calendários aqui, tá? É um tema muito interessante, né? Ele envolve várias disciplinas, né? Ele envolve a física, ele envolve matemática, né? Ele envolve história, não é isso? Bom, ele envolve astronomia, né? E astronomia é uma área da física, né? Então ele envolve várias disciplinas. É um tema muito interessante. Então eu preparei para vocês aqui hoje tudo sobre calendário, né? Tudo mesmo, professor? Não, tudo não, né? Porque tudo é muita coisa, né? Mas muita coisa, as coisas muito importantes, muitas coisas importantes, né? Nós colocamos aqui para você hoje. Então vamos prestar atenção nessa aula, que ela está muito legal, muito interessante. Então vamos ver aqui, né? Primeiro, quando a gente vai falar de calendário, tá? É interessante a gente primeiro falar de dois princípios, né? O princípio de tempo cultural, né? O que é o tempo cultural, né? É como o homem divide o tempo, né? Para o seu bem, para o seu benefício, né? Então esse é o tempo cultural, né? O que o homem faz no tempo durante a história, como que o homem divide esse tempo, é o tempo cultural. E a gente tem também o tempo natural. Tempo natural, né? O tempo natural seria o tempo mesmo dos fenômenos, né? O tempo como grandeza física. Então esse seria o tempo natural, tá? Outros dois conceitos também importantes para a gente, quando a gente vai estudar calendários, é o conceito do fenômeno, dos fenômenos, né? Que a gente tem os fenômenos, dois tipos de fenômenos para contar o tempo que a humanidade usou, né? Durante as eras. Foram dois fenômenos. Quais são? O fenômeno solar. O que é o fenômeno solar, professor? É assim, a Terra fica dando volta em torno do Sol. Esse é o fenômeno solar, tá? E nessa volta que ela dá, devido à inclinação do eixo da Terra, isso vai causando as estações do ano, né? Então você vai ter fenômenos de solstícios, né? De equinócios, devido a essa volta que a Terra dá em torno do Sol, tá? Então esse é o considerado o fenômeno solar, é o ano solar, não é isso? O ano solar, né? É uma volta da Terra em torno do Sol, tá? O ano solar. E então você tem o fenômeno solar, né? Que é usado para contar o tempo, né? Geralmente as civilizações que são de agricultores, né? Sempre adotam um calendário solar, né? E você tem também o conceito do ano lunar, tá? O ano lunar, o fenômeno lunar, né? Não o ano lunar, mas o fenômeno lunar. O fenômeno lunar, ele determina o mês, tá? O fenômeno solar, ele determina o ano solar, tá? O fenômeno lunar, ele determina o mês, tá? Aí quando você vai fazer um ano solar, aí vai se colocar uma quantidade de meses, tá? Mas o fenômeno lunar, ele determina o mês, tá? É o que o fenômeno lunar? É assim, a Lua dá a volta em torno da Terra, e para isso ela vai gastar um tempo para a Lua dar a volta em torno da Terra. Então esse é o fenômeno lunar, tá? Qual o tempo, professor, que demora para a Lua dar a volta em torno da Terra? É esse tempo aqui, 29,5 dias é o que demora, tá? E a Lua, ela tem as 4 fases da Lua, né? Que duram 7,375 dias, né? 7 dias e mais um quebrado de dias. E essas fases determinam a semana, tá? Então o fenômeno lunar, ele veio determinar a semana e o mês, tá?
E o fenômeno solar, ele vem determinar o ano solar. Por quê? Existe outro ano? Existe o ano lunar, tá? Então, mas o ano solar é determinado pelo fenômeno solar, da Terra dando volta em torno do Sol, tá? Bom, dizem que lá na época das cavernas, do homem das cavernas, que o homem das cavernas, o homem, né, o macho, o homem das cavernas, que ele não contava o tempo, porque ele estava ocupado em caçar, em arrumar comida, caçar, né? E quem contava o tempo era a mulher das cavernas que contava o tempo, porque a mulher das cavernas ela tinha interesse em contar o tempo. Por quê? Pelo ciclo menstrual. E dizem, né, que o ciclo menstrual da mulher ele é aproximadamente igual à lunação, né, que é o mês, né, a lunação, que é o tempo que a Terra demora para dar aliás, o tempo que a Lua demora para dar a volta em torno da Terra. E que essa vamos dizer assim, coincidência, ser parecido esse tempo, o fato desse tempo ser parecido, né, ajudava as mulheres a contar o seu ciclo menstrual lá nas cavernas, né? E dizem que por isso então foi surgindo esses calendários lunares, tá? Que é coisa de mulher das cavernas, né? Tá? Curioso, né? Curioso. Bom, mas então vamos contar a nossa história, né? E vamos explicar também um pouco de física aqui, de astronomia, um pouco de matemática. Então nós vamos ver de tudo um pouco aqui nessa aula, tá? Uma aula interdisciplinar. Então, vejamos então, vamos começar então contando a história dos calendários pelo Egito, né? Sempre que alguém começa a falar de história, geralmente começa pelo Egito, não é isso? Então vamos aqui, então vamos ver aqui. Então vamos fazer a mesma coisa, vamos começar aqui pelo Egito, né? Também porque o Egito nessa área é importantíssimo, tá? O Egito nessa área é importantíssimo. Então vejamos aqui, né? O que acontece então? No Egito, os fenômenos, o homem sempre contou o tempo baseado nos fenômenos. E no Egito tinha um fenômeno muito curioso, tá? E que era muito mostrava bem, ele mostrava bem assim quantos dias durava um ano. Porque veja bem, o que acontecia no Egito? No Egito tinha um rio Nilo, não é isso? E a sociedade egípcia era uma sociedade de agricultores. E os egípcios eram muito interessados pelo rio Nilo, não é isso? E o que acontecia? O rio Nilo, ele tinha as cheias do rio Nilo, que acontecia com regularidade. Essas cheias aconteciam com regularidade, né? Regularidade temporal. Então, assim, sempre de tempos em tempos, do mesmo tempo em mesmos tempos, né? Acontecia essa cheia do rio Nilo, né? E essa cheia do rio Nilo, tá? Que acontecia com uma regularidade, tá? Em tempos iguais em tempos iguais, de tempos iguais em tempos iguais, acontecia essa cheia do rio Nilo com regularidade no tempo, certo? E isso aí também coincidia, tipo assim, tantos dias acontecia o fenômeno, a cheia do Nilo. Aí depois de tantos dias acontecia de novo, o mesmo tanto de dias. E depois acontecia de novo no mesmo tanto de dias. E acontecendo sempre assim, no mesmo tanto de dias, né? E acontecendo aquela cheia do rio Nilo. Mas não bastava só isso. Esse fenômeno das cheias do rio Nilo, ele vinha acompanhado de uma estrela. A estrela Sirius, que durante o ano ela não aparecia no céu. Nessa época ela aparecia no céu. Nessa época, aquele mês ali que tinha essas cheias, a estrela Sirius ela aparecia no céu, né? Durante aqueles dias que estava tendo essa cheia do Nilo, a estrela Sirius aparecia no céu durante um tempo assim da noite. Ela aparecia no céu, a estrela Sirius. Então dava a entender o quê? Que esses dois fenômenos estavam
ligados um ao outro, né? Então, o que acontecia na mesma época, sempre na mesma época, acontece os dois fenômenos, né? Então, isso aí, a Sirius é uma estrela da constelação do Cão Maior, né? E o que acontece então? Esses fenômenos eles eram relacionados, então os egípcios relacionavam esses fenômenos que ocorriam sempre simultaneamente, né? De 365 em 365 dias. Daí veio então a ideia deles fazerem um calendário, né, para que eles pudessem lidar com o plantio e a colheita deles. E aí eles chamaram então esse tempo entre uma cheia do rio Nilo e outra, né, entre uma aparição da estrela Sirius e outra, eles chamaram de ano, né? Então era o ano egípcio, né? 365 dias, né? E em 365 dias. Será que eles já sabiam que isso era porque a Terra estava dando a volta em torno do Sol e quando ela completava uma volta passava essa quantidade de dias? Será que eles sabiam disso? Ninguém vai saber responder se eles sabiam ou não, né? Mas que é interessante, essa questão ela é interessante, né? Bom, mas eles sabiam que a cheia do Nilo acontecia, né, de 365 em 365 dias, tá? Que determinava o plantio e a colheita. Então eles escolheram esse fenômeno e também pela estação do ano, que eles tinham as estações do ano, porque eles percebiam a altura do Sol no céu em cada época, né? Então era sempre na mesma época que o Sol estava naquela altura do céu, né? Que o dia se punha, que o Sol andava no céu fazendo aquela trajetória, uma trajetória menor ou maior, né? Era sempre naquela mesma época, né? Que Sirius aparecia no céu e que ocorria a cheia. Então eles interligavam isso, eles não imaginavam. Então isso é um fenômeno solar, tem alguma coisa a ver com o Sol, né? Porque o Sol era o astro maior, né? Que eles cultuavam o Sol. Então eles imaginaram isso e criaram então o ano, chamaram de ano solar, o ano do Sol. E é isso que ocorria no Egito, né? Calendário solar. Então o calendário solar ele tinha 365 dias, né? E eles dividiram em 12 meses. Olha a coincidência, né? Veja bem, meu amigo e minha amiga, o nosso ano é dividido em 12 meses, não é isso? E o deles também em 12 meses. Será que tem influência? Vamos ver que ao longo da história que tem alguma influência sim nisso, né? Bom, então o calendário solar, né, era esse aqui, o calendário de 365 dias e 12 meses, né, dividido em 12 meses, né, e tem, além do mais, tem mais do Egito, tem mais, não é só isso. Eles sabiam que não era 365 dias, eles sabiam que era 365 dias e 6 horas. O que, professor? Sim, eles sabiam disso, tá? E eles corrigiam essa distorção, esse atraso que tinha na data, né, em relação ao fenômeno, né? Eles corrigiam essa distorção, eles sabiam, tá? Eles sabiam que tinha 365 dias. Eles não tinham ano bissexto, mas eles corrigiam. Como que eles corrigiam? Ora, era a pena do faraó, né? A caneta do imperador, a caneta do faraó que corrigia. Então eles acrescentavam dias em alguns anos, tá? Para corrigir e não ter esse atraso de data, né? Não ter atraso de data nos 365 dias. Eles sabiam então que não eram exatas 365 dias. Eles sabiam que tinha algumas horinhas, que se eles sabiam que era 6 horas a mais. Acho que eles sabiam que era 6 horas a mais, tá? Não tenho certeza, mas eles sabiam que tinha uma distorção e eles corrigiam essa diferença, né? Tá? Para não dar o atraso na data, tá? Bom, então o calendário, esse era o calendário solar egípcio, tá? Então teve também o calendário alexandrino, né, de Alexandre o Grande. Então teve também o calendário alexandrino, tá? Que também era um calendário solar de 365 dias, tá? Certo? Então por que solar? Porque eles percebiam também a sombra, né? As sombras durante o ano, né? Tinha uma árvore ou tinha um prédio. Durante dada época do ano, as sombras ficavam em uma posição, tá? E em outra época do ano, as sombras ficavam em outra posição.
tá? Então eles também sabiam que esse fenômeno ele era solar, né? que ele se repetia igual, né? Depois que passava 365 dias, aquela sombra que estava em um lugar volta para o mesmo lugar, né? Aquela sombra. Então os caras estudavam a natureza, eles prestavam muita atenção na natureza. Por quê? Porque naquela época eles não tinham televisão, né? Então eles prestavam atenção na natureza. O cara não tinha televisão para assistir de noite. Ele ia fazer o quê? Ele ia olhar para o céu, né? Então ele mapeava o céu, ele sabia tudo sobre o céu, tá? Então vem daí, né? O ser humano não precisa de um entretenimento, então eles não tinham. Então o entretenimento deles era a natureza. Então por isso que eles prestavam tanta atenção nos fenômenos naturais, tá? E eles sabiam tanto sobre a natureza. Se brincar, sabia até mais do que a gente sabe hoje, certo? Tá. Então, o que acontece então? Tinha o calendário alexandrino também, que também é um calendário solar, tá? E baseado, eram os calendários solares, mas baseado no fenômeno lunar, também tinham povos que tinham calendários baseados no fenômeno lunar, tá? Esses povos que tinham calendários baseados no fenômeno lunar, eles tinham um calendário que não se importava com as estações do ano, né? Então eram povos que não eram agricultores. Geralmente é isso. Os povos que tinham calendários lunares, tá? Eram povos que não tinham agricultores. Tem exceções, professor? Tem exceções. Por exemplo, o chinês sempre foi agricultor, mas tinha calendário lunar na China, tá? Mas por via de regra, tá? Deveria ser essa a orientação, né? Se é o Sol que determina as estações do ano e a agricultura é determinada pelas estações do ano, né? Ela é melhorada pelas estações do ano, pelo esse conhecimento. Então os povos agricultores deveriam adotar um calendário baseado no fenômeno solar, não é isso? Tá, mas toda regra tem a sua exceção, né? Não sei porquê, mas toda regra tem a sua exceção, né? Então isso também não é sempre que isso vai acontecer, né? Se é agricultor tem que ser solar, também não é assim, né? Mas no geral é assim. Por exemplo, os romanos, eles não eram povos agricultores, eles eram povos. Os primeiros romanos não eram agricultores, eles eram conquistadores, né? Então o calendário antigo romano é um calendário lunar, tá? Então pode ser que os calendários lunares veio de uma influência feminina, talvez uma influência matriarcal, não sei, ou pelo fato de ser as mulheres que começaram a contar o tempo, né? Então também tem isso, a influência cultural, tá? Bom, então os calendários lunares, né? Eles são baseados no fenômeno lunar, não é isso? E o começo do mês, né? O começo do mês aqui, ó, porque o mês ele tem 29,5 dias, tá? Ele corresponde a uma volta completa da Lua em torno da Terra, tá? E o mês ele é contado pela Lua nova. Quando estava a Lua nova, era o início de um mês. Aí passava as outras fases da Lua. Quando chegava novamente outra Lua nova, aí começava outro mês, tá? Então era assim a ideia, tá? Os calendários lunares, tá? Geralmente eles tinham 10 meses ou 28 ou 12 meses. Ou eles tinham 10 meses ou eles tinham 12 meses, tá? Só que mesmo você tendo esse 29,5 multiplicado por 12, você não alcança os 365 dias, dá menos, dá 354 dias, tá? Se você tiver um calendário com 12 meses, tá? De 29,5 dias, tá? Você não vai ter 365 dias, mesmo assim, tá? Então, exemplos de calendários lunares. O calendário romano antigo,
né? E o calendário islâmico e o calendário chinês são exemplos. Tem mais? Tem outros calendários lunares, tem vários, né? Tem muitos calendários que nós não tem como a gente ver aqui, porque tem calendários demais, tá? Vamos ver os mais importantes, né? Aqueles e os princípios mais importantes de calendário, né? Que é o fenômeno solar e o fenômeno lunar, tá? O fenômeno solar e o fenômeno lunar. Tá, professor, então agora vamos ver então alguns calendários, não é isso? Até que a gente vai chegar no nosso calendário atual, mostrando a história como foi sendo construído esse calendário, tá bom? Então vamos ver o nosso próximo slide, então, né? Sobre o calendário romano antigo. Esse é o nosso calendário romano antigo. Esse é o calendário romano antigo, então. Você vai perceber que ele é um calendário lunar, tá? Ele é um calendário lunar. Ele tem 10 meses, tá bom? Com 30 dias cada mês, tá? São 30 dias por mês que ele tem. Bom, você vai perceber então que eles arredondaram o fenômeno lunar, não é isso? Porque a gente viu que o fenômeno lunar ele tem 29,5 dias, ó. Eles arredondaram os 29,5 dias para 30 dias, tá? Não é para menos, né? Porque como é que vai se ter um dia com 29, um mês, aliás, né? Como é que se vai ter um mês com 29,5 dias, tá? Então eles arredondaram, não encontraram outra solução e preferiram arredondar. Depois a gente vê que tem uma solução para isso, né? Você poderia então fazer, você não tem 10 meses, então você poderia colocar 5 meses de 30 e 5 meses de 29, não é isso? Mas não foi o que eles fizeram, né? Então o calendário deles, na verdade, é lunar, mas como homenagem, né? Mas realmente ele não tem um mês de 29,5 dias, né? Para se dizer isso, só se eles fizessem uma outra maneira, né? Como eu falei para vocês, se ele pegasse, por exemplo, não tem 10 meses, então eles pegariam e fariam assim, então, colocariam 5 meses com 30, não é isso? E 5 meses com 29, tá? Mas então ele é lunar, mas por origem, né? Por homenagem, mas ele não é um calendário realmente lunar, né? Tá, mas a gente pode considerar ele como sendo um calendário lunar. Todos consideram, né, o calendário romano antigo como um calendário lunar. Tá, então, o que acontece? Esses povos, os povos que fundaram Roma, né, que são os etruscos, os latinos, os sabinos e os gregos, então algum desses povos devia cultuar a lua. Então, não é isso? Porque veja bem, ó, se você escolhe um fenômeno lunar para contar o seu tempo, não é isso? Então é porque ou você não entende o fenômeno solar, não é isso? Ou você não se interessa pelas estações do ano, tá? Você não é agricultor, então você não se interessa pelas estações do ano. Então, você, por esse motivo, então, você deve ter escolhido um fenômeno lunar para contar o seu tempo, tá? Não é isso? Então, quando foi isso, né? Quando foi o calendário romano antigo? Ele tinha vigência quando? Era no 8º século antes de Cristo. 8º século antes de Cristo, né? Então, eles cultuavam a lua, né, e o número 10. Por que o número 10? Veja bem, por que 10 meses? Né? Por que tem 10 meses? Por que eles não colocariam então outro número de meses? Né? Já que eles não se importavam tanto com o fenômeno solar, com as estações do ano. Então, por que então que eles não colocaram outro número? Então também deve ser algum motivo religioso. Ou então pode ser aquela hipótese da fêmea, né, da mulher, do ciclo menstrual.
Porque a fêmea, ela assim, a mulher, né? A mulher, vou falar fêmea, vou falar mulher, né? A mulher tem 10 dedos, né? Isso, o homem também, né? Nós temos 10 dedos, não é isso? Então, se uma fêmea estava contando o seu ciclo menstrual, e ela contava, deu né? Um ciclo menstrual, aí 2, ela é contando os dedos. Então, quando desce 10, né? Ela não tem mais dedos para contar, então ela começará a contar de novo quantos ciclos menstruais. Então ela teria agora então isso determinaria o ano, né? Então determinaria o ano, tá? Então pode ser por esse motivo também, né? Tem antropólogos que gostam de levantar essas como se diz, hipóteses, né? Então os antropólogos levantam essas hipóteses para os motivos que existem históricos, né? Por que motivo, né? Isso é assim, né? Então pode ser por isso, né? Que eles escolheram 10 meses, tá? Então o mês com 30 dias a gente sabe porque é pelo ciclo lunar, né? É aproximadamente 30 dias, então por isso. Tá. E os nomes então desses meses, né? E a quantidade de dias por mês. Então vamos observar isso, ó. O interessante é o seguinte, para a gente observar aqui, ó, alguns meses você pode perceber que tem 31 dias e outros tem apenas 30 dias, tá vendo? E esses meses que tem 31 dias, eles têm nomes de deuses, ó. Martius é Marte, né? Seria o nosso mês de março hoje em dia. Então, ó, Deus Marte. Aprilis é a deusa Vênus, 31 dias. Maios é o deus Júpiter, 31 dias também. Júnio é o deus Juno, né? Június é o deus Juno. E depois vem números, né? Isso, vem meses com nomes de números, tá? Por que isso? Porque então o dos deuses tem mais dias. Talvez porque os governantes deles, os imperadores, né? Para homenagear um povo que cultuava aquele deus, colocou um diazinho a mais naqueles meses, né? Tá? Para valorizar aquele deus, né? Um diazinho, afinal de contas, né? O calendário era lunar mesmo, né? Um diazinho a mais, um diazinho a menos, para eles não ia fazer muita diferença, porque eles não se importavam mesmo com as estações, né? E acrescentar dia até melhor, né? Que diminuía a defasagem do calendário em relação ao fenômeno solar, tá? Mas eles não se importavam com isso, com o fenômeno solar, né? Tá. Então são 10 meses de 30 ou 31 dias que tinha, né? Então ele tinha 304 dias apenas o ano do romano antigo, né? Professor, por que o nome aqui, ó, Aprilis, e aqui é a deusa Vênus? Por que o nome do mês não é o mesmo nome da deusa? É porque Roma era fundada por vários povos, etruscos, latinos, sabinos, gregos, e tinha outros também. Então cada povo falava, às vezes, os povos falavam línguas que não eram a mesma, às vezes, e eles tinham nomes diferentes eles se entendiam, mas eles tinham nomes diferentes para o mesmo Deus. Então o imperador quis homenagear um povo quando ele colocou o nome no mês, o nome do mês, pelo nome que determinado povo chamava aquele Deus, né? Mas era o mesmo Deus. Então por isso que você tem aqui um nome diferente, né? Um nome diferente do nome do Deus. O mês que homenageia o Deus tem nome diferente do próprio Deus. Então é por isso, tá? Deve ser por isso. É bom, os antropólogos que dizem isso, né? Então então vamos ver. Então o que mais? Então eu fiz o cálculo aqui, ó, só para mostrar, né? Ó, são 31. Ele tinha 4 meses com 31 dias, que dá, multiplicando, dá 124 dias. Ele tinha 30 com 30 dias, ele tinha 6 meses, multiplicando a 180, você soma 304 dias. Então a defasagem era muito grande, ó, com o ano solar, né? O ano solar ele tem 365 dias, certo? E o ano deles tinha 304 dias, então tem uma defasagem de 61, né? Então o calendário deles se atrasava em relação ao fenômeno solar 61 dias, né?
por ano, tá? Por ano solar, que a gente tem o nosso referencial de hoje, de ano solar, né? Mas eles não tinham, então eles não se importavam com isso. Mas se atrasava em relação às estações do ano, né? 61 dias, isso atrasando todo ano. Tá. O que é esse desenho aqui, então, professor? Que é o seguinte, aqui eu quis mostrar para vocês os dois fenômenos aqui acontecendo. É assim, ó, o Sol, né? Aqui está o Sol está aqui, aqui está a Terra, e aqui essa bolinha preta é a Lua. Então a Lua, e aqui a órbita da Lua em torno da Terra, tá vendo? Então você tem aqui a Lua dando a volta em torno da Terra, tá? E ao mesmo tempo a Terra vem vindo aqui e dando a volta em torno do Sol, tá? Essa linha reta aqui cortando o Sol é o plano, é o plano da órbita da Terra. Tipo assim, você está vendo de lado, a Terra sai aqui da folha, vem aqui na frente dando a volta, depois ela entra na folha, passa lá atrás e vem, sai aqui de novo da folha e vem e fica dando volta assim, ó, fica dando volta, certo? Em torno do Sol, tá? E aqui a órbita da Lua, tá? E aqui, ó, a inclinação do eixo da Terra, tá vendo? Essa inclinação do eixo da Terra é que é importante, porque é ela que causa as estações do ano, tá? Se a Terra girasse em pé sobre o seu eixo, assim, ó, em pé, né? Não teria estações do ano, seria tudo igual. Mas pelo fato dela girar inclinada é que tem as estações do ano, tá? Num outro slide mais na frente eu mostro para vocês isso, tá? É o que causa as estações do ano, tá? Então, então esse foi o nosso calendário romano antigo. Agora nós vamos ver o calendário celta e depois vamos voltar a ver outros calendários romanos. Vamos ver o nosso próximo slide agora. Agora a gente vê o próximo slide, então só lembrando aqui, né, que os povos romanos antigos, eles não eram agricultores, eles eram povos conquistadores, não é isso? Então, por ser povos conquistadores, eles não se importavam com o fenômeno solar, tá? Então veja bem, eles cultuavam, eles eram conquistadores, eles cultuavam Marte, Deus da guerra, né? Então, por isso que que eles adotaram esse calendário lunar e não se importavam com o calendário solar. Então vamos ver o nosso próximo slide, então, né, gente? Está demorando esse slide, né, professor? Já tá vindo. Olha ele aí. Bom, então tá aí, gente. Esse é o calendário celta. Então o calendário celta, estão percebendo aqui, ó, o Sol junto com a Lua? O Sol junto com a Lua aí, ó. Então aqui, ó, o casamento entre o Sol e a Lua, aliás, entre os fenômenos solar e lunar. Então o calendário celta, ele tenta conciliar esses dois fenômenos num calendário só. Então por isso que ele é chamado um calendário lunisolar, ele é chamado de lunisolar, tá? Como é que se faz isso? Como é que se vai conciliar esses dois fenômenos, tá? Como é que você vai conciliar esses dois fenômenos em um calendário? Ora, você vai ter que fazer o seguinte, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o número de dias do fenômeno solar e vai dividir pelo número de dias do fenômeno lunar, tá? Se der um número inteiro, é porque eles casam perfeitamente. Se não der o número inteiro, é porque eles não casam perfeitamente. Porque se der o número inteiro, é porque você teria um número inteiro de lunações dentro de um ano solar. Então você pode ver que não dá certo, né? Os fenômenos não se casam perfeitamente. A tentativa de conciliação é essa, né? O que acontece então? Pelo fato de ter dado aqui, ó, número quebrado, então você vai ter que bolar uma estratégia para conciliar. Você vai ter que criar meses ou acrescentar dias. Você vai ter que arrumar uma maneira para no número redondo de meses, que é o 12, depois você poder acrescentar mais dias ou acrescentar mais um mês, tá? Para poder conciliar os dois fenômenos. Como é que
que eles fizeram então, né? Como é que os celtas fizeram? Eles fizeram assim, ó. Eles pegaram aqui então, né? Fizeram a divisão e viram que não dava no número inteiro. Então eles não se casam perfeitamente. Então como é que se faz? Ele faz assim então. Pega esse número inteiro aqui, o inteiro não, a parte inteira do número, né? Você pega a parte inteira do número, que é 12. Então quer dizer, essa divisão, gente, ela corresponde ao número de meses que você precisaria ter, né? Se você tivesse um número de meses inteiros, aí ficaria perfeito o calendário, mas você não tem um número de meses inteiros. Dá 12 meses, né? Lunações, quantas lunações tem? Quantas lunações tem dentro dos 365 dias? Quantas lunações vão ter dentro do ciclo solar? Se fosse o número inteiro, daria perfeito, mas não deu o número inteiro. Você não tem um número inteiro de lunações dentro do fenômeno solar, tá? Então, por isso que não deu certo. Então, como é que você tem que fazer nesse caso? Então, eles fizeram assim, ó, pegaram a parte inteira do número de meses, né? Pegaram os meses inteiros, a parte inteira do número de meses, e aí eles pegaram e multiplicaram então pelo número de dias de um mês. Então multiplicaram, e aí quando você multiplicar 29,5, que é o número de dias em um mês, vezes o número de meses, que é 12, você vai encontrar 354 dias, tá? 354 dias. Então você vai ter que 354 dias mais alguns dias, porque ó, você tem o 0,373, que é a parte quebrada do número. Então você vai pegar a parte quebrada do número, o 0,373 meses, e vai multiplicar pelo número de dias em um mês. Aí você vai ter mais dias então. Então quando você fizer essa multiplicação, vai dar 11. Vai dar mais 11 dias, tá? Então você teria que ter um ano, então o ano seu tem que ter então 12 meses de 29 dias, certo? 12 meses de 29 dias mais 11 dias, tá? Mas não é possível fazer mês com 29,5 dias. Como é que você vai fazer um mês com 25,9 dias? Então, a solução celta para esse problema é essa aqui, ó. Então você pega 6 meses com 30 dias e mais 6 meses com 29 dias. É uma boa solução, não é isso? Então você pega o 0,5 que está passando, acrescenta em alguns, né? E você tira em outros, que aí você vai obter o mesmo número de dias, certo? Então eles resolveram essa situação dessa maneira. E os 11 dias, como é que eles fizeram para resolver? Os 11 dias que faltavam, aí eles fizeram assim: 11 dias em um ano, faltavam 11 dias em um ano, né? No próximo ano faltava mais 11. Aí no próximo ano faltava mais 11. Então eles fizeram assim: de 3 em 3 anos, eles acrescentavam mais um mês de 33 dias. Tá? Aí eles resolveram, é uma boa solução, né? Não resolve 100%, não concilia os fenômenos perfeitamente, mas é uma boa solução. Tá? Então é isso, essa foi a solução que os celtas encontraram para o problema, né? Por que os celtas queriam conciliar esses fenômenos lunar e solar, né? Porque então eles gostavam dos dois, né? Eles cultuavam os dois. Eles tinham cultos à lua e também tinham cultos ao sol. Porque os celtas, eles também eram povos que eram agricultores, né? Então, para eles, o fenômeno solar, as estações do ano, eram importantes para os celtas. Tá? Tanto é que os meses do calendário celta, os meses tinham nomes de árvores. Eles cultuavam a natureza. Os celtas cultuavam a natureza. Então é isso, né? E eles acrescentaram então aqui o mais meio dia para ficar 30 dias, só que na metade dos meses, e retiraram 0,5 na outra metade dos meses e obtiveram a mesma quantidade de dias no final das contas, tá? Foi uma solução elegante, uma boa solução, né? E aqui, ó, a gente tem esse desenho aqui embaixo, tá? Mostrando aqui a Lua dando a volta em torno do Sol. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a trajetória da Lua em torno do Sol, tá?
Então aqui você pode perceber que ela não é perfeitamente circular, ela não é um círculo perfeito, e o Sol não está no centro de um círculo. Essa forma se chama elipse. Ela é um pouco ovalada, tá? E ela não é um círculo perfeito. E o Sol não está no centro, está num dos focos da elipse. A elipse é uma forma geométrica e tem os focos dela. Então é isso. Ela não é uma elipse muito achatada, ela não é muito ovalada. Tem gente que desenha muito ovalada. Ela não é muito ovalada. Ela é assim, aproximadamente redonda, aproximadamente circular, mas não é circular também, tá? Então esse seria a vista de cima, né? A vista de cima, né? É uma elipse, né? Quase circular. A órbita da Terra vista de cima, certo? A órbita da Terra em torno do Sol. E aqui, vista de lado, eu coloquei aqui, ó, isso aqui é relacionado ao fenômeno solar, né? Todas as duas figuras, né? Aqui não tem fenômeno lunar nas figuras, tá? O calendário celta se preocupava com os dois, né? Luna e solar, né? Tá. Bom, e essa outra figura aqui, então, ela está representando também a Terra em torno do Sol. Aqui, ó, você pode perceber que você tem a Terra redondinha, né? Tá vendo esse corte no meio da Terra aqui, ó, assim, ó. Tá vendo aqui? Essa reta cortando o Sol é o plano da órbita da Terra em torno do Sol, né? Chama plano da eclíptica, tá? É assim, ó. A Terra está aqui, ela sai do plano da folha, vai na frente, dá a volta aqui, depois entra de novo no plano da folha, vai lá atrás dentro da folha, sai aqui de novo e fica dando a volta, certo? Então isso aqui seria você vendo de lado, né? A Terra dando volta em torno do Sol e você de lado vendo isso. Então aqui, ó, você pode perceber que tem uma reta aqui é o eixo, essa reta aqui, ó, tá vendo aqui? Que tem essa setazinha dando volta, é o eixo de rotação da Terra, ele tem essa inclinação. E aqui você tem então, ó, a linha do equador da Terra aqui, ó, tá vendo? Tá vendo aqui a linha do equador? Ela tá aqui assim, ó, na sua diagonal aqui, descendo um pouco diagonal, tá vendo? Essa é a linha do equador. E aqui é a linha do equador, certo? Então o que acontece? Por ter essa inclinação no eixo de rotação da Terra, é que existem as estações do ano. Quer ver? Ó? Olha aqui, ó. Quando a Terra está do lado de cá do Sol, bate mais Sol no hemisfério norte. Tá vendo essa parte de cima da Terra? Hemisfério norte. Tá vendo aqui? Não tem equador? Parte de cima é hemisfério norte. Quando a Terra está de um lado do Sol, bate mais luz no polo norte, no hemisfério norte. Então é verão no hemisfério norte. Mas quando ela, pelo eixo de rotação dela não mudar de posição, continuar igual, quando ela estiver do outro lado, tá? Aí vai bater mais Sol no hemisfério sul. Aí vai ser verão no hemisfério sul. Então você vai ter verão no hemisfério norte quando ela está de um lado, verão no hemisfério sul quando ela está do outro lado. E a primavera, quando ela está no meio, passando aqui, ó. Aí é o começo da primavera, chama equinócio, tá? E o outono, do outro lado, quando ela está passando do outro lado, tá? Então você vai ter verão em cima e inverno embaixo, né? Quando ela estiver passando para cá, você vai ter primavera ou outono, dependendo de em cima ou embaixo, e atrás, quando ela estiver passando também, primavera ou outono, dependendo se é em cima ou se é embaixo. Então, essa inclinação do eixo da Terra que causa as estações do ano, tá? Agora vamos ver então o calendário romano Numa Pompílio. Vamos ver então agora o calendário Numa Pompílio. Vamos lá então, né? Aí, gente, esse é o calendário romano Numa Pompílio. Numa Pompílio é o nome do imperador romano, tá? Então, esse calendário romano, lembra lá do calendário romano antigo, que tinha 10 meses, não era isso? Agora, o calendário romano já tem 12 meses, tá? Numa Pompílio introduziu mais 2 meses no calendário, ó. E agora o calendário romano, agora ele tem 355 dias. Ele aumentou bastante o número de dias, não é isso? Porque ele colocou mais 2 meses no calendário. Então, ó, ele introduziu o mês de janeiro no começo, né? No começo aqui ele colocou o mês de janeiro, que não tinha. O ano romano começava em março e agora começa em janeiro, tá? Ele colocou em homenagem ao deus Jano, a um deus que tem 2 faces. Ó, ele tem uma face, ele tem a cabeça com 2 faces. Uma olha para frente e uma olha para trás.
Então aqui, ó, duas faces. Então ele olha para o passado e para o futuro. Então para frente e para trás. Então por isso ele colocou no começo, né? No começo, como se fosse o guardião do guardião. Ele tem olhos na frente e olhos atrás, né? Bom, então ele colocou janeiro e ele colocou mais um mês chamado fevereiro. No final do ano ele colocou o mês de fevereiro. Fevereiro é homenagem a uma festa de sacrifício aos mortos, purificação, tá? O Numa Pompílio, ele era um político reformador, ele era sabino, né? Ele era dos povos sabinos, ele era um apoiador da cultura e da religião antiga. Então por isso que ele fez isso. E aí ele uniu o útil ao agradável, né? Ele homenageou mais deuses e ele melhorou o calendário, né? Porque agora os romanos estavam começando a se preocupar também com o fenômeno solar, tá? E o calendário era muito defasado, e os imperadores romanos já tinham contato com outros calendários, e eles viram o calendário celta, né? E eles viram que o calendário celta era um calendário lunisolar. Então, mas eles quiseram melhorar o calendário, então eles adaptaram, né? Ele pegou e fez uma adaptação. Não ficou tão boa como a adaptação que os celtas fizeram, né? Porque aqui ele ficou com 355 dias, né? O calendário celta ele tinha 354 dias, só que ele tinha uma correção de 3 em 3 anos. Eles colocavam mais um mês de 33 anos que fazia com que o calendário respeitasse em partes não muito bem, mas ele respeitava de maneira até melhor, assim, né, o fenômeno solar. Então ele era um calendário lunisolar. Mas o calendário romano não. Você pode perceber, ó, que os celtas eles colocaram os dias do ano assim, né? Um tinha 30, o outro tinha 29. Um tinha 30, o outro tinha 29. Aqui também eles tentaram fazer, só que não fizeram bem, tá vendo? Ficou, ó, alguns meses com 30, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses com 30, né? 8 meses com 30 dias. 3 meses com 29 dias e um mês com 28 dias, que era fevereiro, tá? Então eles deram uma melhorada no calendário, né? Numa Pompílio deu uma melhorada no calendário. Deve ter sido influenciado pelos celtas para fazer isso, porque você pode perceber que o calendário celta, né, na sua quantidade de meses, que eram 12, aqui também aumentou para 12, o calendário celta naquela alternância de 30-29, aqui também ele deu uma alternância 30-29, né? E ele você pode perceber também que aqui, ó, 354 dias eram os 12 meses do calendário celta, e aqui ele ficou com 355, parecido o número. Aqui eram os 12 meses do calendário celta, né? Mas o calendário celta tinha correção e esse não tinha correção. Então ele ainda ficou bem defasado, né? Mas melhorou um pouco. Então esse foi o calendário Numa Pompílio, né? Que época que era? Aqui, ó. No nosso calendário de hoje em dia, né? Foi nessa época, ó, de 753 a.C. a 673 a.C. Tá? Aqui, ó. O que ele fez, ó? O mês lunar, né, a lunação, né, 29,5 dias que tem cada mês, né, pela lua, tá? Então ele fez assim, ó, então eu vou fazer 12 meses de 29,5 dias, né? Só que aí colocou mais um dia, Aí então ele teve que fazer como os celtas fizeram, ele colocou 6 meses de 30 dias, mais 6 meses de 29 dias, aqui ele somou mais um dia, tá? Só que o certo seria mais 11 dias que precisaria ter, tá? E ficou errado então o calendário dele, mas ele tentou melhorar o calendário, mas ainda ficou errado. E aí ele ficou aqui, ó, 7 meses. Aí então ele pegou esse dia que estava sobrando e colocou esse dia em um desses meses de 29.
Tá vendo? Ele pegou esse dia que estava sobrando, colocou em um dos meses de 29. Aí agora ficou com 7 meses de 30 dias e 5 meses de 29. Tá vendo aí? Aí ele fez isso. Aí ficou assim, ó. Aí ele pegou esse 29 e aqui um mês de 28. Aí ficou um mês de 28. Aí ele ficou assim porque ele colocou fevereiro, não é isso? Então ele colocou assim, ó. Então ele ficou um mês de 8 meses de 30, não é isso? Aí ele pegou um desses meses de 29, depois ele pegou um desses meses de 29, tirou um dia e colocou aqui, ó, no de 30, que tinha 7 meses de 30, né? Aí ele pegou um dia desses meses que eram 5 meses que tinha 29 e colocou aqui. Então ele ficou com 4 meses, com 3 meses de 29, 3 meses de 29, um mês de 28, né? E 8 meses de 30. Aí ele fez isso. Então aí ele distribuiu dessa maneira os 365 dias que ele tinha para distribuir. Ele distribuiu dessa maneira. Então é um calendário que ele é um calendário lunar adaptado, tá? Para ser lunisolar, ele faltava 11 dias. Como ele colocou só um, então faltava 10, ele ficou faltando 10 dias. Esse foi o calendário Numa Pompílio. Agora vamos para o próximo, nosso próximo slide. Vamos lá. Esse é o calendário juliano. Bom, agora Roma nessa época já havia conquistado povos agricultores, tá? E agora já também se preocupava. Roma agora se preocupava também com as estações do ano, porque ela também se lidava. Roma agora também lidava com a agricultura, né? Ele trabalhava também com a agricultura e agora se preocupava com as estações do ano. E também tem mais aqui o Júlio César, aqui, ó, Caio Júlio César. Caio Júlio César, ele teve contato com Cleópatra, teve contato com o Egito, né? Cleópatra mostrou para ele as vantagens do calendário solar, tá? Então agora o Egito, Roma, né? Cabeção, né? Roma agora então tem um calendário solar com 365 dias e 6 horas, tá? E com ano bissexto, com a correção das 6 horas. Agora tinha 365 dias, 6 horas e com a correção das 6 horas, que é o ano bissexto. Isso mesmo, impressionante, né? No Egito, naquela época, em Roma, né, cabeção? Em Roma já tinha o ano bissexto, o calendário solar com o ano bissexto. Bom, então o Júlio César, como ele já teve contato com a cultura egípcia, né, e agora Roma tinha necessidade de um calendário solar, porque agora Roma também lidava com a agricultura. Júlio César ele consultou um astrônomo. Ele consultou o astrônomo Sosígenes de Alexandria, astrônomo e matemático. Ele consultou esse astrônomo e aí ele viu uma oportunidade de colocar o nome dele na história do tempo. E aí ele adotou o calendário solar. Ele adotou um calendário solar. Ele fez uma encomenda para Sosígenes fazer esse calendário, mas não devia ser um calendário solar romano e não um calendário egípcio. Então o que Sosígenes fez? Sosígenes ele adaptou, ele pegou o calendário, ele pegou a quantidade de dias do calendário egípcio, ele pegou toda a cultura do calendário romano, os nomes dos deuses, e ele fez uma adaptação. Ele aumentou o número de dias dos meses do calendário Numa Pompílio. Ele pegou o calendário Numa Pompílio com aqueles nomes dos deuses romanos, com os nomes de calendário romano, e ele colocou o número total
de dias no calendário de 365 dias, que é o calendário solar, e mais 6 horas, que também é o calendário solar. E ele melhorou, fez até uma correção nessas 6 horas, introduzindo o ano bissexto. Ele melhorou o calendário solar. E aí ele colocou os nomes dos deuses romanos nos meses. Ele fez uma modificação, ele pegou fevereiro, que era o último mês, que Numa Pompílio tinha criado, janeiro e fevereiro. Ele pegou fevereiro e colocou para ser o segundo mês. Júlio César falou para ele que queria colocar o nome dele no meio do tempo. Então aqui ficou Júlio ficou sendo o sétimo mês aqui no meio do calendário, né? Que mais ou menos no meio do calendário ficou o mês de julho. Júlio César que pediu para ele fazer isso. Ele colocou aqui o mês 7 como sendo Július, né? Ele era o mês quintilis, né? Ele era o mês quintilis. Aí passou a ser o mês Július, o mês 7. E o mês 7 tinha que ter 31 dias. Porque o Júlio César tinha que ser grande, então não poderia ser menor do que nenhum outro. Então o calendário ficou com Júlio tendo 31 dias. E Sosígenes distribuiu uma regra parecida com a regra celta, de colocar um mês com um dia a mais, um mês com um dia a menos, um mês com um dia a mais, um mês com um dia a menos. Ele fez assim: um mês tinha 31, o outro não tinha 31. Um tinha 31, o outro não tinha 31. Um tinha 31, o outro não tinha 31. E assim por diante, até o final. Um com 31, outro não 31. Um 31, outro não 31. Então ele fez isso. Esse calendário que Sosígenes fez, esse é o calendário que Sosígenes fez para Júlio César. Como é que ele fez? Ele fez assim, 365 dias dividido pelos dias de lunação, que é 29,5, dá 12,373. Então ele pegou a quantidade inteira, multiplicou pelo número de dias, deu 354 dias. Pegou a parte quebrada do número de meses, que era 0,373, e multiplicou pelo número de dias que cada mês deve ter. Encontrou 11 dias. Então ele tinha que ter um calendário com 12 meses de 29,5 dias mais 11 dias. Então ele precisava de ter isso. Só que não é possível ter meses com 29,5 dias. Então ele fez aquela solução celta, né? Ele pegou e fez assim. Ele colocou 6 meses com 30 dias e 6 meses com 29 dias, tá? E esses 11 dias que sobrou, ele não fez como os celtas. Os celtas criaram mais um mês de 33 dias a cada 3 anos. Ele não, ele fez assim. Ele pegou esses 11 dias que sobravam e introduziram dentro dos meses. Ele pegou assim, esses 6 meses que tinham 30 dias, ele tirou 6 dias desses 11 e introduziu aqui. Então você ficou com 6 meses agora de 31 dias. Ele tinha tirado 6 daqui, dos 11 dias, sobrou 5 dias. Aí o que ele fez? Então agora ele estava com 6 meses de 31 dias, 6 meses de 29 dias, mais 5 dias sobrando para introduzir no calendário. Aí ele fez o que então? Ele pegou esses 5 dias e colocou nos meses que tinha 29 dias. Então agora ele ficou com 5 meses, tinha 5 para colocar, né? Então ele ficou com 5 meses de 30 dias. Então ele ficou com 6 meses de 31 dias, 5 meses de 30 dias e 1 mês de 29 dias, que foi justamente fevereiro. Então esse era o calendário juliano antes de Otávio Augusto. Esse era o calendário juliano antes de Augusto César. Calendário juliano. Esse era o calendário juliano. Ele tinha fevereiro com 29 dias. Ele tinha a correção do ano bissexto, que em todos os anos que eram múltiplos de 4, fevereiro tinha 30 dias.
tá? Mas depois de Augusto, porque depois que Júlio César não era mais imperador, Júlio César morreu, veio Otávio Augusto, Augusto César. Augusto César quis fazer como Júlio César, ele também quis colocar o nome dele na história. Então o que ele fez? O nome dele no tempo, né, esse calendário. Então o que ele fez? Ele também colocou o nome dele em um dos meses. O mês que era Séstiles, que era o mês 8, ele colocou o nome dele, mês de Augusto. Então, ele colocou agosto no mês 8. E ele também fez como Júlio César. Ele não queria que o mês dele tivesse menos dias do que qualquer outro mês. Então, ele tinha que ter o mês dele também com 31 dias. Assim como o Júlio tinha 31 dias, ele também tinha que ter 31 dias, agosto. E quando ele fez isso, quando ele introduziu, quando Augusto César introduziu esse mais um dia aqui no mês 8, pôs o nome dele, introduziu mais um dia, aí ele furou a regra, aquela regra do 1 com 31, um não 31. 31, o outro não 31. 31, o outro não 31, até o final. Ele furou essa regra, porque aqui daqui para baixo agora, ele ficou tendo aqui assim, juntos, né, ó, 31 e 31 juntos, que não era para ter, tá vendo? Ficou 31 e 31 juntos. Aí, então aqui, daqui para baixo mudou tudo, porque aqui ó, era assim, ó, Júlio tinha 31 e Séstiles, que era agosto, tinha 30. Não era agosto, era Séstiles, né? O mês 8 tinha 30. E aí via 31, 30, 31, 30. Aí mudou daqui para baixo, porque ele colocou aqui sendo 31. E aqui que era 31 passou a ser 30. Setembro tinha 31, passou a ser 30. Outubro tinha 30, passou a ter 31. Novembro tinha 31, passou a ter 30. Dezembro tinha 30, passou a ter 31. Então mudou daqui para baixo a regra. Por isso que hoje em dia a gente não entende muito essa regra. Alguns meses terem 30 e 31, a gente não entende como é que é essa regra. Por que a gente não entende? Justamente porque o Augusto César, tinha que enfiar o mês dele aqui no meio, enfiar um número aqui onde não devia, não é isso? Então é isso que atrapalha o nosso entendimento dessa regra do 30 e do 31 dos meses do ano, tá? Então esse aqui era o calendário juliano antes de Augusto, e esse aqui era o calendário juliano depois de Augusto. E a regra do ano bissexto? Nós vamos ver agora a regra do ano bissexto. Nós vamos ver como é que funciona essa regra do ano bissexto, tá? Essa correção, né? Porque não são 365 dias, são 365 dias e 6 horas que dura o ano. E isso dá uma diferença de atraso nas datas. Então, existe uma correção dessa diferença que se chama ano bissexto. E nós vamos ver agora, no nosso próximo slide, tá? Como é que é o ano bissexto? Ele corrige assim, ó, ele pega todos os anos que são múltiplos de 4 e introduz um dia nesses anos. Todos os anos que são múltiplos de 4. Então aqui ó, você tem, ó, por exemplo, múltiplos de 4, né? Por exemplo, o ano 4, o ano 8, o ano 12 e assim por diante. Os anos que são múltiplos de 4, eles têm um dia a mais, introduzido aqui em fevereiro. Antigamente, fevereiro passava a ter 30 dias, mas agora fevereiro passa a ter 29 dias, né, depois de Otávio Augusto. Então vamos ver então a nossa regra do ano bissexto. Como é que funciona esse ano bissexto? Por que é assim? Vamos ver agora. Tá aí, ano bissexto. Ano bissexto, professor, para que serve? Serve para corrigir as datas. Por que, professor? Porque a data se atrasa em relação ao fenômeno. Veja bem, ó, para corrigir o atraso do calendário, tá? Que existe o ano bissexto. A data não acompanha o fenômeno. Que fenômeno, professor? Ora, o fenômeno da Terra passar em uma posição da sua trajetória. Por exemplo, a Terra está nessa posição da trajetória. Está vendo esse risco aqui destacado? Então, ela vai passar de novo nesse ponto da trajetória quando ela der uma volta completa,
não é isso? Então isso é um fenômeno, tá? Determina o fenômeno das estações do ano, tem um dia certo dele, tá? Por exemplo, o solstício, ele tem um dia certo dele. O equinócio tem um dia certo dele, tá? O solstício, quando a Terra está no ponto mais extremo da elipse, da trajetória da elipse, né? Aí você vai ter os solstícios no hemisfério sul e no hemisfério norte, dependendo, né? Quando ela está aqui, ó, né? Quando ela passa aqui, aí você vai ter os equinócios. Você tem o equinócio de primavera ou o equinócio de outono, dependendo do hemisfério que você está falando. Então, esses fenômenos que ocorrem devido à posição em que a Terra está na sua trajetória, tá? Eles ocorrem por isso, eles dependem da posição em que a Terra está na sua trajetória, o fenômeno. E a data, ela se atrasa. Se o calendário tiver 365 dias redondos, a data se atrasa em relação ao fenômeno. Como é que é isso, professor? É assim, quer ver? Vamos ver como é que é isso. Como é que a data se atrasa em relação ao fenômeno? É assim, ó. O fenômeno está aqui. O fenômeno acontece quando a Terra está nessa posição da trajetória dela, tá? Vamos supor agora que a Terra está em movimento. Então a Terra vai dando a volta, ela vai indo na volta e vai contando os dias. Aí, até dar 365 dias. Aí, quando dá 365 dias redondos, exatos, ela está aqui. Ela está aqui, ó, nessa outra posição. Ela não chegou lá ainda. Porque para ela completar, não são 365 dias. Não dá o número inteiro para ela completar. Para ela completar, dá 365 dias mais 6 horas. Então, ela não chegou lá ainda. Quando dá 365 dias. Ela teria que ficar viajando mais 6 horas para ela chegar lá, aonde acontece o fenômeno. Tá vendo? Então, por isso que se atrasa em relação ao fenômeno. Porque se você não considerar 6 horas, se você quiser ficar trabalhando só com dias inteiros, o seu calendário vai se atrasando. E o fenômeno não acontece quando era para acontecer na data. A data vai se atrasando. Tá, então você contou 365 dias e estava aqui, estava faltando chegar lá, não é? 6 horas para ele ainda viajando com a velocidade que a Terra tem, para ela chegar naquele ponto da órbita em que acontece o fenômeno, tá? Mas o que acontece então? Aí se você continua com o erro, contando 365 dias apenas, continua com o erro. Então você sai daqui, aí o ano acabou, você vai contando 365 dias. Aí vai contar 365 dias. Aí quando você conta 365 dias, ela vai estar aqui agora. Mais atrasada ainda. Vai ter atrasado agora mais 6 horas. Não tinha 6 horas de atraso para chegar no fenômeno. Agora tem mais 6 horas, que ela deu mais uma volta, não é isso? Ela deu mais uma volta. Você contando 365 dias. Tá? Então tem mais um atraso. Agora atrasou mais 6 horas. Então agora tem um atraso de 12 horas. Quando se passou 2 anos, né, em relação ao ponto onde acontece o fenômeno. Ela não chega lá. Tá? Porque o fenômeno só acontece quando ela está naquela posição da trajetória. Certo? Então o que acontece? Aí, mais um ano, você vai dar mais uma volta. Você vai lá e dando mais uma volta completa, dá mais uma volta completa. Aí completou mais um ano. Aí vai parar aqui, ainda faltando 6 horas para chegar. Então é 6, mais 6, mais 6, 18 horas já tem de atraso, né? Com 3 anos já tem 18 horas de atraso. Aí mais uma vez, você dá mais uma volta, você vai dar mais uma volta. Aí para aqui, faltando 6 horas para chegar lá onde estava um ano atrás, não é isso? Tá, ela para aqui. Agora, depois de 4 anos, você tem um atraso de 6 mais 6, 12 mais 6, 18 mais 6, 24. Então, em 4 anos, ela se atrasa 24 horas, que dá o quê? Um dia. Então, o calendário vai se atrasando um dia. O calendário se atrasa um dia a cada 4 anos. Então, o calendário vai se atrasando. Tá? Então, o primeiro ciclo de 360, ela se atrasa um pouco. O segundo ciclo de 360 se atrasa mais um pouco. Vai se atrasando no mesmo tanto cada vez, tá vendo? Só que você vai somando os atrasos, aí ela vai ficando cada vez mais atrasada. Essas 6 horas já vai dando atraso de dias. De 4 em 4 anos vai atrasando um dia. O ano bissexto é o quê? É uma maneira que eles bolaram para
não ter esse atraso. Ela não se atrasa naturalmente, então eles vão adiantando ela para chegar lá. É o adiantamento da data. O ano bissexto é o adiantamento da data para alcançar o fenômeno na data certa. Certo? Então, se eles introduzirem um ano, se eles introduzirem um ano a cada 4 anos, ele consegue ir alcançando. Aí ele vai voltando, mas você vai alcançando de novo. Você vai alcançando o fenômeno, a data vai alcançando o fenômeno. Então, isso é o ano bissexto. Vamos ver mais um slide sobre o ano bissexto aqui, para explicar mais coisas sobre o ano bissexto. Então, vamos lá, galera, aí, ó. Então, o atraso causado pela não consideração das 6 horas no calendário, qual atraso é esse então? Em 4 anos é um atraso de 24 horas ou de um dia de atraso, porque você tem 6 horas de atraso em cada ano, 4 anos de atraso, então vai corresponder a 24 horas, que é um dia de atraso. Um dia de atraso então em cada 4 anos. Então isso acontece assim, ó. Vamos ver, ó. 21 de março é a data que eles gostam de colocar, que coincida, né? A data que eles gostam que coincida com o equinócio da primavera no hemisfério norte é o 21 de março. Então aqui, ó, 21 de março, vamos supor então que 21 de março está acontecendo o equinócio, porque o equinócio acontece quando a Terra passa nesse ponto da sua órbita. Nesse ponto da sua órbita é que acontece o equinócio, tá? Por quê? Porque é um fenômeno que depende da distância que ela está do Sol, da posição em que ela se encontra em relação ao Sol, a posição em que o eixo de inclinação da Terra se encontra em relação ao Sol. É disso que depende o equinócio, tá? E se a Terra está indo para esse ponto, ou se ela está indo para esse ponto. É disso que depende o equinócio, tá? Bom, depende então do eixo de inclinação da Terra, da posição dele em relação ao Sol. Isso acontece quando a Terra está nessa posição. Então vamos determinar, acontece quando ela está nessa posição. Tá, então vamos ver. Se a gente considerar o calendário com 365 dias, o que vai acontecer? A Terra vai dando a volta, não é isso? E quando der 365 dias redondos, ela vai estar aqui nessa posição, tá? Nessa posição. E não vai ter alcançado. Por quê? Porque falta 6 horas, porque ela demora 365 dias e 6 horas. Se você não considerar essas 6 horas, ela não vai chegar lá. Aí, nesse outro ano, o fenômeno não vai acontecer no dia 21 de março. Vai acontecer faltando... vai acontecer depois de 6 horas do dia 21 de março. Vai ser assim, vai ter acabado o dia 21 de março, e aí, depois de 6 horas, vai acontecer o fenômeno. Tá? Então é isso que vai acontecer. E se ela der mais uma volta, aí mais um ano, ela vai dando mais uma volta, aí você vai contando 365 dias, aí ela para aqui, faltando mais 6 horas ainda para chegar lá, né, aonde acontece o fenômeno. Então ela se atrasa 12 horas em relação ao fenômeno. Então o que vai acontecer? Vai ser dia 21 de março, mas o fenômeno só vai acontecer 12 horas depois desse dia. Tá? A data vai se atrasar. Aí vai mais um dia, você vai mais um dia, dá mais uma volta, a Terra vai dando mais uma volta, você conta 365 dias. 365 dias, ela para aqui agora. Ela vai estar ela continua, só que ela vai estar aqui. Ela vai estar num lugar, agora a Terra vai estar num lugar que vai estar atrasado em relação ao fenômeno 6, 12, 18 horas. Então, como é que é isso? Vai ser dia 21 de março, mas o fenômeno só vai acontecer 18 horas depois desse dia. Certo? Então, é assim que vai acontecendo. Então, esse equinócio não vai acontecendo mais no dia 21 de março. Aí, ó, se você der mais uma volta, mais 365 dias, você não está considerando as 6 horas, mais 365 dias apenas, você vai e chega aqui agora, nessa posição. Então, o 21 de março vai estar aqui, nessa posição.
a Terra vai estar nessa posição no dia 21 de março. Não vai estar mais na posição onde acontece o fenômeno. Certo? Há 4 anos atrás, no dia 21 de março, ela estava no lugar que acontece o fenômeno, mas agora não estará mais. 4 anos depois, ela vai estar atrasada 6, 12, 18, 24 horas. Então ela vai estar 24 horas atrasada. Então depois de 4 anos, ela vai ter um atraso de 24 horas. Ela vai ter um atraso de um dia depois de 4 anos. Tem mais explicação sobre o ano bissexto, professor? Tem. Quer ver? Vamos ver mais. Vamos aprender mais sobre o ano bissexto. Quer ver lá? Aí, galera. Então, ó, o ano bissexto, ele é o que, então? Ele é o adiantamento da data do ano bissexto. Ele é o adiantamento da data para alcançar o fenômeno. O ano bissexto é isso, então. Ele é o adiantamento da data para alcançar o fenômeno. Por quê, professor? Porque, naturalmente, quando você não considera os 6 anos, quando você considera 365 dias apenas, o calendário naturalmente vai se atrasando. E o ano bissexto é o quê? É o adiantamento do calendário para alcançar o fenômeno na data planejada, na data que você quer que ele ocorra. Então é isso que acontece. Tá. Então aqui, ó, o fenômeno é qual? É a Terra estar na mesma posição da órbita. Então o fenômeno é qual? A Terra está na mesma posição da órbita? Esse é o fenômeno. Então o fenômeno é o que? A Terra está naquele lugar, naquela mesma data. Esse é o fenômeno, tá? Então a Terra deve estar na mesma posição sempre na mesma data. Então isso, é isso que eles querem, né? O fenômeno, ela está naquela posição. Agora, ela estar naquela posição na mesma data vai depender do ajuste que você vai fazer do ano bissexto. Tá? Então, como é que é? Nós vamos fazer agora aqui. Nós vamos fazer o ano bissexto aqui agora. Então, aqui, ó. Então, suponhamos, então, vamos fazer assim. Então, vamos supor, como naquele nosso slide anterior, que a data já estava atrasada. A data já estava atrasada em um dia. Tá? Era assim, ó. O fenômeno acontece sempre nessa posição que está marcada, tá vendo? O fenômeno acontece quando a Terra está nessa posição na sua trajetória. E eu já estava atrasada. O fenômeno estava acontecendo no dia 22 de março. Dia 22 de março. Estava atrasado, então. O que o cara fez? Ele pegou, então, e fez assim, ó. Tinha dia 27 de fevereiro, tinha dia 28 de fevereiro, aí depois teria de 27 de fevereiro, 28 de fevereiro, depois teria dia 1º de março, depois 2 de março, 3 de março, 4 de março, 5 de março, e assim por diante. Até ter 21 de março, e o fenômeno ia acontecer em 22 de março. Ia acontecer atrasado, estava atrasado. O fenômeno ia acontecer dia 22 de março. Aí o cara vem aqui, faz assim. Eu vou pegar aqui, em vez do fevereiro ter 28 dias, ele vai ter 29. Então, o dia que era para ser o dia 1º de março, agora vai ser dia 29 de fevereiro. O dia que era para ser 2 de março, vai ser 1º de março. O dia que era para ser 3 de março, vai ser 4 de março. O dia que era para... 4 não, cabeção, né? O dia que era para ser 3 de março, vai ser 2 de março. O dia que era para ser 4 de março, vai ser 3 de março. O dia que era para ser 5 de março, vai ser 4 de março. Dessa maneira, então, se continuar assim, o dia que era para ser 21 de março, será 20 de março. Ó, tá errado aqui, né? Aqui tem que ser 20, tá, gente? Aqui tem que ser 20. O dia que era para ser 21 de março, vai ser 20 de março. E o dia que era para ser 22 de março, aí vai ser 21 de março. Aí o calendário vai ter voltado para a data correta, a data que se quer em que se quer que aconteça o fenômeno. Então é isso que o ano bissexto faz. Ele introduz um dia aqui em fevereiro, para que de 4 em 4 anos, para que o calendário se adiante e alcance novamente o fenômeno que estava atrasado. O calendário estava atrasado em relação ao fenômeno. Então o calendário se adianta para alcançar o fenômeno novamente na mesma data. Então é isso que é o ano bissexto, é essa introdução. Então como é que eles fizeram? 4 em 4 anos, então eles introduzem esse dia em fevereiro
nos anos que são múltiplos de 4. É isso que eles fazem então, tá? Aqui tá errado, galera, desculpa aí, tá? Aqui é 20, tá bom? Aqui é 20. É sempre um dia antes, né? Ó, era para ser 21, fica 20. Era para ser 4, fica 5. Era para ser 22, 21, certo? Tá? Então é isso aí, galera. Tem mais, professor, sobre calendários? Tem. Agora nós vamos ver o próximo calendário. Depois do calendário juliano, vamos ter o calendário gregoriano agora. Então nós vamos lá para o nosso calendário gregoriano. Agora, professor? Vamos agora. Vamos lá agora para o nosso calendário gregoriano. Então vamos lá, gente. Vamos pegar aqui agora então. Aí, galera, calendário gregoriano. Vamos lá então, nosso calendário gregoriano. Então, gente, ó, calendário gregoriano, né? Veja bem, que curioso, né? Essa parte aqui, ó, olha aqui, ó, 365 dias, 5 horas, 49 minutos, 12 segundos. Que precisão é essa, né, pessoal? Olha aí. Não é à toa. Vamos falar por que então dessa precisão. Veja bem, ó, Papa Gregório VIII. Papa Gregório 13, aliás, não oitavo, é 13. Papa Gregório 13, né, gente? Ó, aqui é um X, né? Ó, Papa Gregório 13, 1502 a 1582. Essa época, gente, em que viveu o Papa Gregório, era uma época de grandes astrônomos, tá? É a época de Nicolau Copérnico, Galileu, né? Tycho Brahe, que alguns chamam ele de Tycho Brahe, né? Kepler, são todos dessa era, né? E esses astrônomos, eles influenciaram outros astrônomos a fazer muitas descobertas, tá? Tão grandes quanto a que eles fizeram, muitas descobertas muito boas, tá? E o que acontece? A Igreja Católica, ela espionava esses cientistas, porque a Igreja Católica, naquela época da Inquisição, a Igreja Católica e os cientistas não se davam muito bem. Então, quem sabia mais sobre esses cientistas, quem sabia tudo sobre esses cientistas, era a Igreja Católica, tá? Nessa época você tinha as universidades católicas, a Igreja Católica queria melhorar a pesquisa nas suas universidades, mesmo que fosse para dominar, de ter aquele conhecimento para dominar, para falar depois que é o contrário daquilo, né? Mas a Igreja Católica sabia de muitas verdades, tá? E a Igreja Católica, ela, o Papa, né? O Papa Gregório, ele também estudava astronomia. Naquela época você tinha vários astrônomos independentes, astrônomos da própria igreja, astrônomos das universidades católicas, que eram as primeiras universidades que existiram, né, naquela época. Então a Igreja Católica, ela estava rodeada dos melhores conhecimentos do mundo. Então os grandes astrônomos, né, sabiam disso aqui, ó. E a Igreja Católica também sabia, o Papa sabia disso. E o Papa queria melhorar, ele queria melhorar esse calendário, essa regra desse calendário, pelo seguinte, porque essa diferença aqui, ó, porque aqui não é 5 horas, 49 minutos e 12 segundos, isso é diferente de 6 horas. Então o ano bissexto do calendário juliano, ele estava adiantando a data mais do que devia. Então as mudanças do Papa Gregório, a primeira mudança do Papa Gregório, então, tá? A primeira mudança do Papa Gregório foi a correção, né, do calendário juliano para o passado. Ele corrigiu o calendário juliano para o passado. O que é isso? Ó? Ele corrigiu o adiantamento excessivo das datas em relação ao fenômeno do equinócio da primavera, tá?
O excesso decorre do ano bissexto, que adianta as datas em um dia a cada 4 anos. Como que ele fez isso? Né? Como que ele fez isso? Ele fez assim, ó, o Papa Gregório. Ele percebeu, os astrônomos perceberam, né, que essa regra do ano bissexto de acrescentar um dia a cada 4 anos, ela estava um pouco exagerada, porque não era um dia a cada 4 anos, não era um dia inteiro. Tinha uma diferença, porque não era 6 horas, eram 5 horas, 49 minutos e 12 segundos. E essa diferença de tempo também agora aconteceu o contrário. Ele estava adiantando mais do que ele devia. Ele estava adiantando em 6 horas. Mas ele estava adiantando em 6 horas, mas não era para adiantar em 6 horas, era para adiantar em 5 horas, 49 minutos e 12 segundos. Então ele estava adiantando mais do que devia. Então agora, em vez da data estar se atrasando em relação ao fenômeno, a data ia se adiantando um pouquinho em relação ao fenômeno. Tá? Descobriram isso. E de fato estava mesmo. O equinócio da primavera, que era para acontecer no dia 21 de março, ele estava acontecendo no dia 11 de março. Tá? Depois de tantos anos com aquele calendário juliano, acrescentando o ano bissexto, naquela quantidade que ele estava acrescentando, o calendário foi, em vez dele se atrasar, agora ele estava se adiantando. E o Papa Gregório percebeu isso, porque essa data aqui, ó, ela é importante para a determinação do dia da Páscoa, né? Ela é importante para a determinação da Páscoa, tá? Quando o equinócio da primavera casa com ela, tá? Aí a Páscoa fica na data certa, porque eles consideram o fenômeno solar também, né, na religião, tá? Então, o que acontece? Então? O Papa Gregório, para corrigir essa distorção, ele fez o seguinte: ele pegou o dia 5 de outubro de 1582, passou a ser o dia 15 de outubro de 1582. Tá? Ele pulou 10 dias, né? Então ele adiantou o calendário em 10 dias. Tá? Ele pulou 10 dias. Então, ó, o calendário foi atrasado em 10 dias. Aliás, foi atrasado, né? Porque ele já estava adiantado. É isso mesmo. O calendário juliano adiantou a data. Ó. Era para acontecer no dia 21 e estava acontecendo no dia 11. Então a data estava adiantada. Não é isso? Aí, agora ele atrasou 10 dias. Tá? Ó, o dia 15 passou... Aliás, o dia 15 não. O dia 5 passou a ser o dia 15. Tá? Então, porque tinha um excesso de adiantamento, a data estava adiantada, então ele precisava atrasar um pouco essa data. Então essa foi a primeira correção do Papa Gregório, fez no calendário juliano. Fez essa correção, aí ele vai mudar o nome do calendário, ele vai fazer 2 correções do calendário e vai começar a se chamar calendário gregoriano. Com essa correção, ele fez a Páscoa coincidir novamente, né? Ele fez a data da Páscoa coincidir novamente com a primavera no hemisfério norte, com o equinócio da primavera. Ele fez novamente a data da Páscoa ficar numa data correta, coincidir com o equinócio de primavera. Então aqui você tem, ó, o tempo cultural, quer dizer, o tempo cultural e o tempo natural, né? Uma coisa é o tempo natural, o tempo que a Terra demora para dar a volta em torno da Terra. Outra coisa é o tempo cultural, aquele número do mês que a pessoa, que o homem quer que aconteça o fenômeno. Então você teve um ajuste do tempo cultural com o tempo natural, tá? Então esse aqui é o caso do tempo cultural com o tempo natural, tá? Que mais? Então vamos entender então como é que é isso, como é que é essa regra dele, como é que foi feito isso, como é que ele fez esse ajuste, e vamos ver mais uma
correção que ele fez no calendário. Ele fez a correção do calendário para o passado, que é essa aqui, né? E corrigiu o passado do calendário. E ele fez uma outra correção para o futuro do calendário, tá? Para que aquele caso de acrescentar no ano bissexto, aquele dia, né? Não se acrescentar demais. Vai ter que se acrescentar menos vezes, porque não são 6 horas que se atrasa menos. Porque naturalmente não vai se atrasar 6 horas. A data não vai se atrasar em relação ao fenômeno, não é 6 horas, é menos de 6 horas. Então, estava tendo um exagero na correção do calendário. Então, vamos ver agora então essa outra correção que ele fez para o futuro do calendário, né? Vamos ver essa outra correção. Aí, é essa aí, ó, a correção para o futuro do calendário. Como é que é isso então? É assim, ó, a correção ela consiste nisso, ó. Deve-se tirar 3 dias do calendário a cada 400 anos para correção futura, do excesso de adiantamento da data causada pela regra do ano bissexto do calendário juliano, tá? Como é que é isso? Vamos entender como é que funciona isso. Vamos entender. Veja bem, ó, como é que é. Ó. O ano bissexto, ele vem para adiantar a data em relação ao fenômeno. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Como é que acontece isso? Tá vendo aqui, ó? Aqui nós temos aqui a trajetória da Terra em torno do Sol, né? Então temos aqui a trajetória da Terra em torno do Sol. Tá. O fenômeno acontece num dado dia. Então está aqui, o fenômeno acontece num dado dia, não é isso? Um dado dia. A Terra dá a volta em torno do Sol. Se a gente considerar 365 dias, ela não vai dar a volta completa. Ela vai dando a volta, 365 dias, ela para aqui. Tá? Então, tem um atraso de 6 horas. Que nós não estamos considerando essas 6 horas, 365 dias, não é isso? De 6 horas. Tá, então aqui, ó, 6 horas, tá vendo? 6 horas é o tempo que ia demorar para a Terra, com a velocidade que ela tem, conseguir chegar lá onde acontece o fenômeno, tá vendo? É 6 horas, então tá tendo um atraso de 6 horas, tá? Tá, a Terra tem uma velocidade, com a velocidade dela, que é constante, ela vai demorar esse tempo de 6 horas, ela demoraria 6 horas para chegar novamente lá no ponto onde ocorre o fenômeno, tá? Só que, na verdade, não são 6 horas. 6 horas é o que pensavam os antigos, tá? É o que Sosígenes pensava, é o que Júlio César pensava, é o que os antigos pensavam. Na verdade, não é 6 horas, tá? Os astrônomos daquela época, os grandes astrônomos daquela época, do Papa Gregório, descobriram que não é 6 horas, é 5 horas, 49 minutos e 12 segundos, tá? Então, esse intervalo não é de 6 horas, ele é menor, tá vendo o intervalinho menor aqui? Ele é de 5 horas, 49 minutos e 12 segundos, ele não é 6 horas, tá? Então aqui, ó, você pode perceber que você não vai ter mais que introduzir 6 horas no calendário. Você vai ter que introduzir quanto no calendário? Você vai ter que introduzir, vai ser 5 horas, 49 minutos e 12 segundos. E não 6 horas, tá vendo? Não é 6 horas. Então, aquela correção estava errada. Não é que ela estava errada, é que ela estava em excesso. Tinha que corrigir? Tinha. Só que ela estava corrigindo demais. Não era para acrescentar um dia a cada 4 anos. Era menos de um dia. Não era um dia que tinha que acrescentar, tá? Então aqui, ó. Então como é que se faz, então? Então você tem uma diferença entre essas duas defasagens aqui. Entre essas duas defasagens, você tem uma diferença de defasagem, que é 10 minutos e 48 segundos, não é isso? Então você tem 10 minutos e 48 segundos, que é a diferença entre essas duas. 6 horas menos 5 horas, 49 minutos e 12 segundos, dá 10 minutos e 48 segundos. Então você tem essa diferençazinha. Tá vendo aqui? Essa diferença. Esse aqui não é um Hzinho não, tá? Isso aqui é um segmentozinho representando um tempo.
tá? A gente está representando esse tempo com um segmentozinho, para mostrar que um é maior do que o outro. Tá? Esse é maior, esse é menor e esse é menorzinho ainda. Por quê? Porque esse aqui é a diferença entre esses outros dois. Tá vendo? Tá, então é o que? São 10 minutos e 48 segundos. Tá? Então o ano bissexto, ele adianta o calendário 6 horas. Tá? Essa é a correção do ano bissexto, é de adiantar o calendário em 6 horas. Agora, a correção gregoriana do calendário, como é que ela é? Ela é assim, ó. Ela faz o que o ano bissexto fazia. A correção gregoriana é o que? É adiantar o calendário, também adiantar em 6 horas. Ele adianta em 6 horas, ele adianta em 6 horas, tá? Só que ele, além dele adiantar em 6 horas, aí ele também atrasa esses 10 minutos e 48 segundos, tá? Para quê? Porque essas 6 horas, né, menos esses 10 minutos e 48 segundos, vai dar 5 horas, 49 minutos e 12 segundos, que é o que se deve adiantar, né? Se deve adiantar, não é 6 horas, se deve adiantar 5 horas, 49 minutos e 12 segundos. Mas você pode fazer esse adiantamento assim, ó. Você adianta 6 horas e depois atrasa 10 minutos e 48 segundos. Você pode fazer isso, que vai dar na mesma, tá? Por que eles preferiram fazer assim? Adiantar as 6 horas, depois atrasar 10 minutos e 48 segundos. Porque matematicamente é uma solução mais fácil, tá? E culturalmente não gera tanto problema. Não vai gerar tanto problema, porque o mundo estava todo mundo acostumado já com o calendário juliano, com a regra do ano bissexto. Aí você vai retirar essa regra totalmente e introduzir uma outra regra diferente, aí é complicado. Então, o que eles fizeram então? Deixaram a regra do ano bissexto, que era acrescentar 6 dias, mas aí eles fizeram uma outra regra complementar que tirava esses 10 minutos e 48 segundos. Então eles fizeram isso. Nós vamos ver como é que eles fizeram. Vamos ver agora no nosso próximo slide como é que eles fizeram. Não percam as cenas dos próximos capítulos. Está emocionante. Então, então vamos lá. Ó. Então aqui, ó, o que acontece então? Esses 10 minutos e 48 segundos, tá? Ó, você tirar 10 minutos e 48 segundos é o mesmo que tirar 0,18 da hora. Se você fizer o cálculo lá na regra de 3, você vai ver que se você quiser escrever esse tempo em horas, se você quiser escrever 10 minutos e 48 segundos em horas, você vai escrever 0,18 horas. O nosso próximo slide. Então, o que deve ser feito então, professor? O que deve ser feito então, professor? Deve fazer assim, ó. Então você deve fazer assim. Mais 6 horas por ano, então você deve colocar 6 horas por ano no calendário e você deve tirar 0,18 horas por ano. Aí fica correto. Se você fizer isso, aí fica correto. Então aqui, ó, 6 horas em valores inteiros de dias. É o ano bissexto. Se você tirar 6 horas em valores inteiros de dias, é o ano bissexto. Porque para você tirar 6 horas em valores inteiros de dias, você tem que tirar um dia, de 4 em 4 anos. Aí você vai estar tirando 6 horas do calendário. Você vai tirar 6 horas do calendário, né, dessa maneira. Você está tirando 6 horas do calendário com um número inteiro de dias. E você vai ter que fazer o mesmo. Tirar não, gente, acrescentar, né? Que é mais, né? Ó, mais, desculpa, tá? Acrescentar. Ó, você vai ter que acrescentar 6 horas por ano, é isso? Então você vai ter mais 6 horas em valores inteiros de dias. Então você vai ter que acrescentar 6 horas por ano. Como é que se faz? Como é que se acrescenta 6 horas por ano? Se acrescenta um dia, que é 24 horas, a cada 4 anos, não é isso? E você vai ter que retirar, agora sim, você vai ter que retirar 0,18 horas por ano. Você vai ter que tirar essa quantidade de horas, que não chega nem a ser 1 hora, né? É 0,18 horas por ano você tem que tirar. Então você tem que encontrar um número inteiro. Então você vai ter que fazer 0,8 horas em valores inteiros de dias. Então você vai ter que ter um valor inteiro de dia para você tirar.
em uma quantidade de anos que você tem que encontrar. Então é isso. Como é que você vai encontrar isso? Então, então devemos encontrar valores inteiros de dias e anos para os dois casos. Então, para esse caso aqui é fácil, porque ele dá inteiro facilmente com um dia, né? Então, se você pega 24 horas, que é um dia, então você tem que fazer em horas, né? 24 horas, que é um dia, dividido por 6, vai dar 4 anos. Porque isso aqui é por ano, é 6 horas por ano. Isso aqui são 6 horas por ano. Então, quando você passa multiplicando aqui, porque é 6 horas por ano, então vai dar 4 anos. 4 anos. Quando você dividir aqui, então, aqui vai ter que dar 4 anos, tá? Quando você dividir, que dá 4 anos. Porque é 6 horas por ano. Então, você está dividindo horas por horas, não é isso? Só que isso aqui é horas por ano, tá? Então, 4 anos. Então, mais 24 horas é um dia. Então, você tem que acrescentar um dia a cada 4 anos, não é isso? Tem que acrescentar um dia a cada 4 anos. Então, você divide para você encontrar. Você vai dividindo por números redondos de horas, por número de horas, que dá número redondo de dia, que dá número inteiro de dia. Tá? Você não colocou 24? Não já deu direto? Então, isso aqui foi fácil. Agora, então, e para encontrar esse aqui, então? Para eu saber quantos dias eu vou ter que tirar do calendário e em quantos anos eu vou ter que fazer isso. Você vai fazer assim, ó, a mesma coisa que fez aqui, só que agora com o 0,18. Então, 24 horas dividido por 0,18 horas vai dar 133,33 anos. Não deu inteiro, né? Então não é 24 horas, não é um dia que vai ter que ser tirado. E não é em 133 anos, 73,33 anos, porque não deu inteiro. Então agora aqui, porque o calendário tem que trabalhar com valores inteiros de dias, tá? Então por isso tem que se fazer isso para até se encontrar o número inteiro de dias e de anos. Então aqui você vai 48 horas dividido por 0,18 horas dá 266,66 anos. Também não deu inteiro, também não são 2 dias. Não é 48 horas, não é 2 dias também, que vai ter que ser retirado, e não é em 266,66 anos, porque não deu inteiro. Então, e 72 horas, que é 3 dias? Então, 72 horas dividido por 0,18 horas vai dar 400 anos. Agora deu inteiro, né? Agora deu, tá vendo aí? Agora deu inteiro. E dá quanto? Dá 400 anos. E 72 horas são 3 dias. 72 horas são 3 dias. Então então nós devemos tirar 3 dias a cada 400 anos. Tá vendo aí? Olha aí, pessoal. Então foi assim que eles descobriram que essa deve ser a correção feita para que a regra do calendário juliano, a regra do ano bissexto, não continue adiantando o calendário em excesso, como ela fazia. Então é isso aí. E como que eles... Então você vai ter que bolar uma regra para tirar, uma regra inteligente para tirar 3 dias do calendário a cada 400 anos. Como é que fizeram isso, então? Vamos ver agora então como é que o Papa Gregório fez para atingir esse objetivo dele. O nosso último slide, então. Então tá aí, galera. Então, como é que foi feito isso? Como é que foi feito isso, então, professor? Como é que eles fizeram para retirar 3 anos do calendário a cada 400 anos? Então, como é que ele fez? Como é que foi que fizeram? Fizeram assim, ó. É simples, quer ver? Se você quer retirar e você está acrescentando, porque o calendário ele só fazia acrescentar, o ano bissexto só faz acrescentar, não é isso? Se você vir acrescentando e você quer retirar, então você deixa de acrescentar, não é isso? Então é só deixar de acrescentar, isso? Deixar de acrescentar o ano bissexto 3 vezes a cada 400 anos. Então é só fazer isso. Então, mas você tem que bolar uma maneira inteligente de fazer isso. Então, ó, o calendário juliano. Como é que era a regra do calendário juliano? Era assim, ó. Todos os anos múltiplos de 4 são bissextos. Todos os anos múltiplos de 4 são bissextos. Aí,
Para conseguir retirar então esses 3 anos a cada 400 anos, o que o Gregório fez? O Gregório fez assim: os anos de virada de século, então ele pegou os anos de virada de século. Os anos de virada de século, para serem bissextos, tem que ser divisíveis por 4, por 100 e por 400 ao mesmo tempo. É isso que ele fez. Isso deu certo? Deu certo. Vamos ver aqui agora que deu certo. Só que a regra dele, do calendário juliano, ele continua contemplando a regra, aliás, a regra do calendário gregoriano. A regra do calendário gregoriano continua contemplando a regra do calendário juliano. Só que com exceção dos anos de virada. Porque ele diz assim, mas os anos que não são de virada do século continuam obedecendo a regra juliana do ano bissexto. Tá vendo aí? Então, o que ele fez então? Ele tinha que continuar acrescentando, como fazia o calendário juliano, só que não acrescentar tanto. Então ele fez o quê? Ele arrumou uma maneira de acrescentar menos. Acrescentar quantos menos? 3 dias a menos, 3 anos bissextos a menos a cada 400 anos. E deu certo? Deu. Quer ver? Vamos ver como é que deu certo. Deu muito certo. Olha aqui. O 900, por exemplo, o ano 900. O ano 900, ele é divisível por 4? Sim. Ele é divisível por 100? Sim. Ele é divisível por 400? Não. Então ele não é bissexto. Tá vendo? Bissexto. Não é bissexto. Tá vendo? O ano 100. O ano 100 não. O ano 1000, né, cabeção? Gente, eu falo umas coisas erradas de vez em quando, mas vocês ficam prestando atenção aqui, tá? Porque aqui tá certo. Tá? Eu tento me corrigir. Mas vamos lá aqui, Então o que acontece? O ano 1000 é bissexto? Vamos ver. É divisível por 4? É. É divisível por 100? É. É divisível por 400? É divisível por 400? Não. Então não é bissexto. O ano 1100 é divisível por 4? É. É divisível por 100? É. É divisível por 400? Não. Então não é bissexto. O ano 1200, ele é divisível pelos 3? É. Então ele é bissexto. Tá vendo? Ele é divisível por 4? É. Dá 300. Ele é divisível por 100? É. Dá 12. Ele é divisível por 400? É. Dá 3. Então sim, ele é bissexto. O ano 1300, ele é bissexto? Se ele for divisível por 4, por 100 e por 400 ao mesmo tempo, ele vai ser. Tem que ser divisível por 4, por 100 e 400 ao mesmo tempo, tá? Ele tem que ser divisível por esses 3 números ao mesmo tempo. Aqui, divisível por 4, por 100 e por 400 ao mesmo tempo. Então, aqui, Então, o ano 1200 é bissexto, o ano 1300 não é bissexto, porque não é divisível por 400. O ano 1400 não é bissexto, porque não é divisível por 400. O ano 1500 não é bissexto, porque não é divisível por 400. O ano 1600 é bissexto, esse é bissexto, porque é divisível por 400, tá vendo? Ele é divisível por 400. Então, sim, ele é divisível por 400, então ele é bissexto. Se você continuar fazendo isso, você vai ver que sempre acontece assim. De 400 em 400 anos, sempre acontece assim, os 3 primeiros não são bissextos e o quarto é bissexto. Os 3 primeiros não são bissextos e o quarto é bissexto. De 400 em 400 anos, não é isso? Daqui até aqui tem 400 anos, não é isso? 900, 1000, 1100, 1200, 1300, não é isso? Então você tem, então de 400 em 400 anos, 1, 100, 200, 300, 400, de 400 em 400 anos, então, fazendo isso, você deixa de acrescentar um ano, você deixa de acrescentar 3 anos a cada 400 anos, não é isso? Você deixa de acrescentar 3 anos a cada 400 anos fazendo isso. Então, dessa maneira, se atingiu uma regra eficiente para retirar de maneira correta os dias do calendário, de se retirar 3 dias a cada 400 anos. Então é isso aí, galera, tá vendo aí? Então chegamos ao final dessa aula, tá? Espero que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem, tá? A história dos nossos calendários, né? Dos calendários, e como é que funciona a evolução, como é que funcionou a evolução desses calendários, e também espero que você tenha entendido um pouco melhor sobre o nosso calendário com essa aula. Então é isso aí, fiquem com Deus, fiquem todos bem,
e logo a gente volta com mais conteúdo aí, com mais aulas, mais novidades, o conteúdo das matérias e também conteúdos interdisciplinares, conteúdos integrantes, diferentes, para nossa diversão e nosso conhecimento aí, de todos nós. Então valeu, galera, e até mais!